Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Diário Econômico. Esse podcast é uma produção do Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina e líder nas redes sociais. Eu sou Patrícia Raposo e vou estar conversando com vocês aqui hoje sobre o setor de bares e restaurantes, o setor de turismo. Vamos conversar com empresários para saber como é que esses dois segmentos do setor de serviços vêm enfrentando aí esses 2 anos de pandemia, crise, inflação, queda no poder de compra, né? Mas não vamos falar só de coisas ruins, não. Tem coisas boas aí pela frente. Estão comigo aqui no estúdio o Tony Souza, que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de Pernambuco. Seja bem-vindo, Tony. Obrigado, Patrícia. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. E a Juliana Brito, que é diretora-geral e uma das proprietárias do grupo Catamarã, que é especializada em turismo, mas também atua com o segmento de bares e restaurantes. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço aqui. Bom, vamos aí então dar uma recapitulada no que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? A gente viu aí, por exemplo, nós noticiamos que o setor de bares e restaurantes fechou mais de 300 mil unidades, né, com a pandemia. O setor de hotelaria também perdeu, se eu não me engano, mais de 3 mil estabelecimentos. Esses setores já estão se recuperando, estão voltando a respirar, começando por Tony, aí onde as perdas foram maiores. Como é que está o segmento aí de bares e restaurantes, Tony? Se reinventando a cada dia, né, Patrícia? Tá aí, você falou que vem coisa boa, tá aí uma coisa boa, né? A gente aprendeu a se reinventar, a resiliência foi o que falou alto no período de pandemia, e saímos desse período de pandemia, pelo menos a parte maior, né, das restrições, saímos fortalecidos, vários estabelecimentos com novos serviços, um delivery funcionando de maneira diferente, porém a gente vive paralelamente uma crise mundial e que reflete na nossa inflação, reflete na crise de abastecimento, reflete na perda de poder econômico das famílias, e tudo isso tem uma repercussão imensa que a gente vai conversando aqui, né, e vai observando cada um no seu devido momento. Você falou aí nessa questão da desorganização da cadeia de distribuição de produtos. A gente fica achando que isso atinge só a indústria, mas atingiu o negócio de vocês também. De que forma? Nós tivemos uma crise de abastecimento durante a pandemia, diversos produtos faltaram, e desde que saímos do período de pico da pandemia, estamos aí vivendo esse momento agora, a gente ainda não tem uma regularidade total. E isso leva a um momento muito delicado, porque a gente tem um aumento de preços por conta de aumento de insumos básicos, né, de commodities, de combustível, matriz energética, tudo. E quando há uma ruptura, a lei de oferta e procura, a lei de mercado maior, ela sempre vai valer, né? Então, mesmo que os produtos tenham atingido preços que eram inimagináveis, com a escassez deles, as pessoas se submetem a pagar, né? E a gente tem uma alimentação da inflação se dando tanto pelo aumento de custos, mas também por essa lei de oferta e procura. E no seu setor, Juliana, como é que andam as coisas? Recuperação? Estão animados ou ainda estão enfrentando aí as turbulências? A gente acaba trabalhando nos 3 segmentos, né? A gente trabalha no turismo, propriamente dito, com os turistas e as agências, trabalhamos no segmento de alimentação e também no segmento de eventos. E os 3 segmentos foram afetados em cheio pela pandemia, né? Então, acho que o que aconteceu parou tudo efetivamente, e a gente vê o impacto nos 3 segmentos. Agora que está realmente a coisa voltando ao normal, o turismo promete muito agora nesse 2º semestre, porque as pessoas ficaram muito tempo sem viajar e elas querem viajar, né? O turismo interno cresceu muito, você já sente reflexos aí na tua operação? Sim, a gente teve um aumento muito grande na demanda do próprio público de perto, né? Eu acho que as pessoas optaram inicialmente por viajar de carro, ao invés de viajar de avião, depois voltaram para o avião, mas de carro tem tido muita gente, né? O que a gente chama de turismo regional.
Você explora um filão aqui que pouca gente explora, quase ninguém, eu acho que explora, que são os rios do Recife, né? Com o catamarã. Você conseguiu recuperar o teu fluxo de passeios no rio ou ainda não? Em alguns momentos sim, outros não. O que a gente percebe é que a demanda ela voltou, mas ela voltou meio fora de ritmo. Então, por vezes, a gente é surpreendido positivamente e por vezes negativamente. Então, ainda não está normal, mas a demanda voltou. Então, ela está oscilando um pouco, né? E quando chove, para a gente faz muita diferença. Então, talvez a gente perca até um pouco, às vezes, a noção quando tem muita chuva, né? Que esse inverno desse ano foi rigoroso. Né? O inverno deste ano foi um inverno que surpreendeu pela quantidade de chuva, né? Exato. Verdade. Mas voltou sim, e as pessoas querem viver. E eventos? Você retomou o teu ritmo de eventos? Ainda não chegou no ritmo anterior, mas a gente percebe que está chegando, as cotações estão chegando, o corporativo voltou, então eu acredito que esse ano, o segundo semestre agora promete. Perfeito. Tony, você vinha falando, você tocou no assunto da inflação, né? Mas a gente percebe que a inflação no setor de bares e restaurantes, ela está abaixo da média, né? O que é que está acontecendo? É o seguinte, quando você tem um aumento do insumo, a rede de supermercado, ela tem que repassar de imediato e integral, porque ela trabalha com margens muito apertadas e ela não consegue segurar aquilo ali. O restaurante, ele tem um aumento de insumo, mas ele tem outros custos, que são custos que vêm se mantendo e são negociados, né? Custo de aluguel, o folha, então você vai negociando aquilo ali. E os aumentos não foram repassados integralmente. Para o consumidor. Porque o comerciante ele entende que se ele repassar integralmente, as famílias perderam o poder de compra, não vão poder ir, ele prefere abrir mão da sua lucratividade e ter ainda a venda, manter o negócio vivo, conseguir pelo menos pagar o custo, e com isso os preços que ele deveria estar praticando era para estar um pouco acima do que está agora. Então, a gente teve percentualmente um aumento menor nos bares e restaurantes do que nos supermercados, padarias e afins. Isso está acontecendo lá também no seu estabelecimento? Sim, a gente está segurando também. Pela última pesquisa que eu vi da Brasel, acho que só 4% dos estabelecimentos no Brasil conseguiram, de fato, repassar os custos da inflação. Né? Muitos conseguem ficar ali, né, pagando as contas, outros no prejuízo. O número exato é assim, é basicamente um terço, um terço e um terço. Um terço está operando com lucratividade, um terço está só pagando as contas e um terço está com prejuízo. Prejuízo esse que ele dá para ir administrando e mantendo a coisa aberta, acreditando num momento melhor. Entendi. Mas, assim, quanto tempo o cara aguenta numa situação dessa que a gente está vivendo, hein? Já vem essa realidade desde o ano passado, né? Que a gente vem notando. E isso é reflexo também, Patrícia, essa falta de lucratividade, pelo que ele acumulou de dívidas do período de pandemia. Então, no período de pandemia, tiveram várias linhas de créditos aí que o pessoal absorveu e as carências venceram. Alguns venceram ano passado, outros esse ano. E aí como é que você fica num momento de margem apertada para conseguir ter lucro e ainda pagar o que está anterior? Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando nacionalmente e com uma força até no Congresso para isso aí, é que novas linhas de créditos possam surgir. Está para ser lançado um novo Fungetur, que é exatamente um fundo de amparo às empresas de turismo, nas quais os bares e restaurantes também são iluminados. E nessas linhas elas vão ter uma modalidade aí de carências, de subsídios, que a gente espera que possa, de fato, ajudar o segmento. Dá um fôlego, né? Dá um fôlego ao segmento. Agora você falou numa coisa, eu me lembrei do PERSE, né? Que foi o programa aí voltado para socorrer o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. E aí, Juliana, o que eu verifiquei é que só 16% das empresas aderiram ao PERSE. E o mais incrível é que 39% nem sabe que ele existe. Né? Então, como é que está isso no teu setor? Né? Eu comentei aqui que mais de 3 mil estabelecimentos entre hotéis, hostels e albergues fecharam. E existe uma linha
disponível, mas as pessoas não vão buscar e a maioria nem sabe que existe. Como é que você está vendo aí o teu segmento? Conta aí os bastidores. Olha, tem muita gente que está acompanhando a PES direto que já está beneficiada. Agora você tem que preencher os critérios, né? Então tem que ver lá se a sua atividade está incluída na PES e se você preenche os requisitos para poder se beneficiar dela. Vocês recorreram? Não, a gente ainda não. A gente está analisando, já está no jurídico para ver se a gente vai entrar ou não ainda. Tem que avaliar se vale a pena, né? Tem que fazer conta. Porque, de certa forma, o setor vem retomando as suas atividades. Vamos ter Copa do Mundo, verão vem chegando, aí já teve férias de meio de ano, tem férias de fim de ano, né? Isso tudo pode ajudar aí. Como é que você está vendo, né, esse momento do Brasil, apesar da crise, né? Apesar da crise que é mundial, né? A gente não pode deixar de falar que ela é mundial. Acho que a gente está com a inflação alta aqui, mas não é diferente nos Estados Unidos, não é diferente na Europa. Então, a gente sabe que está difícil para todo lado, mas, de fato, segundo semestre é sempre melhor que primeiro semestre, né? Então, eu acredito que esse segundo semestre agora vai ser muito bom, bem melhor do que o primeiro e que vai vir aí coisa boa. Muito movimento. Fim de ano tem as confraternizações que sempre dão um grande fôlego, né? O setor de bares e restaurantes, Tony. Vocês estão com boa expectativa? Sim. Agora eu queria voltar a um ponto, Patrícia, que é a questão do PES. Tá? O PES ele tem 3 aspectos a ser analisado. Tá? Você tem um aspecto da negociação de dívidas, o segundo é o da um estilo de reparação, de recuperação para aqueles que demonstraram o prejuízo. Então você tem até 60 meses de alíquota zero dos impostos federais. E o terceiro, que é uma compensação adicional para os que tiveram a queda superior a 50%. Que isso aí iluminou muito o setor de evento e de hotéis, principalmente. Restaurante não chegou a ser superior a 50%. Mas o lamentável desse programa é a falta de interesse por parte dos empresários em entender no detalhe isso aí. A gente na associação, desde março, a gente vem divulgando, a gente promoveu eventos para divulgar cartilhas, e o pessoal deixou assim para a última hora. Graças a Deus foi prorrogado a adesão dele, né? E a Brasel está nacionalmente movendo 2 ações, uma para que os bares e restaurantes que tiveram queda no faturamento comprovado, mesmo não sendo cadastrados no cadastro, eles possam ser iluminados, né? E o outro também para os bares e restaurantes do Super Simples, que inicialmente estão de fora por conta das diretrizes do Ministério da Economia, mas que a gente tem uma esperança que até esses possam ser iluminados. De fato, o PES, ele é assim, uma esperança de reequilíbrio do caixa, né? Reequilíbrio aí das contas. No nosso caso, não estou dizendo a Brasel, agora eu como empresário, né? A gente já era cadastrado no cadastro e já se encontrava iluminado pelo programa. E é uma coisa que melhorou muito a situação econômica nossa, porque a gente vai ter 5 anos aí de isenção, e quando a gente faz a conta do que a gente tem de crédito, ou seja, do que a gente não vai pagar nesses 5 anos, a gente recompõe, né, aquele crédito que a gente teve que tomar lá fora e que hoje está devendo. Perfeito. Agora, no seu entendimento, o que está acontecendo com o empresário, né, que não está interessado em aderir? Seria infelizmente, infelizmente há um nível de desinformação muito grande. Como a gente falou aqui, 39% não desconhece. A gente tem no setor de alimento fora do lar, no estado de Pernambuco, a gente tem entre MEI, micro, pequena e médias empresas, a gente tinha ativo em torno de 60 mil. A gente não sabe quanto tem exatamente hoje, eu não tenho esse número atualizado. Para 300 e poucos associados na Brasel. Então, não existe esse espírito corporativista das pessoas de estarem se unindo, né, para entender o que é que há de benefício, para entender como se fortalecer, se exatamente. Beneficiar. E a gente tem um canal de comunicação ativo, tem manuais que foram lançados, tem cartilhas que foram lançadas, tem uma série de coisas, e as pessoas não buscaram
infelizmente, essa informação. Essa cultura do cooperativismo realmente ela não é muito forte aqui no Nordeste, né? Você vai encontrar o associativismo, o cooperativismo mais forte no Sul e Sudeste, principalmente no Sul, onde surgiu o cooperativismo, né? Isso é uma coisa que, de certa forma, prejudica bastante, né, o empresário, porque você saber que existe para você ali uma oportunidade, mas você não desfruta dela por falta de conhecimento, é bem complicado. Uma coisa que eu fiquei com muita pena, teve muita gente que entrou direto, né? Ou seja, a associação moveu uma ação que não tem custo para o associado, não vai ter, como é que se diz, honorários, nem de êxito, porque é uma coisa que a associação está bancando, e muitos empresários foram com os seus advogados direto, tendo que pagar honorários, tendo que pagar sucumbência, uma série de coisas. Então, se a gente olhar até para uma coisa mais simples, taxas que se pagam em cartão de crédito, em refeições convênio, ou seja, a gente tem tudo isso negociado em bloco, e as pessoas podem se beneficiar e não se beneficiam, né? Às vezes, eu chego num lugar assim, menorzinho, eu vou conversar ali com o proprietário, ele não tem nem ideia que isso existe, é uma pena. É verdade. E no setor de turismo, como você vem vendo? No setor de restaurante também, né? Você tem eventos, restaurantes, turismo, como você percebe, como ele falou agora, essa questão do empresário se envolver no setor de hotelaria, de eventos? Você acha que eles se envolvem mais com associações, com cooperativas? Como funciona? Bom, eu faço parte, né? A gente faz parte há muitos anos. Acho que há mais de 20 anos que a gente faz parte das entidades que representam o nosso segmento, né? Desde Convention Bureau, a Abrazel, a BIH, acho que anda todo mundo meio que de mão dada, né? No nosso segmento. E é muito importante estar e fazer parte, não basta apenas ser associado. Quando a gente tem condições, a gente é até conselheiro, a gente vai para as eleições, enfim, a gente realmente participa dentro daquilo que nos compete, porque é assim que a gente consegue fortalecer o nosso segmento. Agora, realmente, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa visão. As pessoas acham que se dedicar a uma associação é perda de tempo, por vezes, né? Então, a gente precisa continuar fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo e puxando cada vez mais. É o que eu costumo sempre dizer ao pessoal, gente, a gente que é associado, conversa com outras pessoas e traz essas outras pessoas para somar na entidade, né? Porque a gente percebeu a necessidade de se estar associado com uma entidade, por exemplo, agora na pandemia, nunca se viu tanto a importância de ter uma entidade para representar o setor como agora, né? E muitas surgiram, né, durante a pandemia aqui. Surgiu, por exemplo, o Movimento Pro Pernambuco, surgiu durante a pandemia. São, acho que, 32 entidades hoje, que se uniram, né, para juntas tentar vencer esse momento. Agora, durante esse período da pandemia, Tony, a Abrazel conseguiu atrair mais associados? Sim, a gente teve um número estável, né, na Abrazel, mas esse número ficou estável exatamente porque chegaram novos e alguns poucos saíram, né? Teve algumas empresas que vieram a encerrar. Já não tinham condições de pagar e tem que sair, encerrar a atividade. Então o número ficou estável, o que significou que alguns entraram, né? E agora, esse ano, a gente tem notado um movimento de novos associados entrando todo mês, né? Eu acho que está começando uma divulgação nova, um momento novo, e a gente vem empenhado nisso aí, está se reestruturando a comunicação da Abrazel e o comercial da Abrazel exatamente para conseguir informar a classe, ao segmento, né, as vantagens deles de estarmos juntos, né? Um espírito que precisa ser passado, uma cultura que precisa ser fomentada aqui no Nordeste. Você assumiu a Abrazel no começo do ano, né? Seu primeiro mandato, não é isso? Isso, em março. Em março, né? Qual é a sua proposta aí? O que é que você quer realizar à frente de... São 2 anos? São 3 anos. 3 anos. 3 anos. Primeiro é dar continuidade ao que André já vinha fazendo, né? Nosso presidente anterior. E era um foco de reestruturação da Abrazel em termos de entidade no que diz respeito à comunicação dela com as demais entidades do trade e com as autoridades, né? Então a gente vem buscando ter um relacionamento
um dia a dia, de fato, com todas as autoridades de todas as esferas. E, segundo, a gente levar a associação para além das fronteiras da região metropolitana. Então, a gente tem um foco aí de criar regionais, de criar núcleo, de conseguir levar a Brasel, colocar a Brasel na estrada, tanto que a gente tem um projeto aí que vai começar agora, que é a Brasel na estrada, exatamente para a gente visitar as cidades do interior e conseguir fomentar esse espírito em todo o estado, não só aqui. Perfeito, perfeito. Eu queria falar um pouquinho, voltar lá na pandemia, né? Você é dono da companhia do chopp, acho que são 35 anos ali. 37. 37, olha só. 37 anos. Como foi para você aquele período todo? Você chegou em algum momento, você pensou em fechar o estabelecimento? Não, eu acho que o fechar, ele nunca veio em mente. Eu sabia que a gente ia conseguir superar, né? Mas foi, nos 37 anos, um momento de maior desafio. Agora, como todo desafio, todo atrito, né, tem um lado positivo, né? A gente saiu da pandemia, estamos saindo da pandemia mais eficientes, mais eficazes, né, com a capacidade de uma tomada de decisão mais rápida, né? A gente passa a olhar o negócio com uma objetividade maior. Então, assim, teve momentos de muita dificuldade que a gente ficou beirando o desespero, mas teve, sobretudo, um momento de muito aprendizado, né? Eu, semana passada, até estava com uns amigos e a gente comentando, rapaz, daquele período de pandemia, tem saudade de alguma coisa? E apesar de todo o caos que a gente viveu, né, todas as dores que sofreu aí, que se sofreu nas famílias e tal, a gente teve alguns momentos que foram profundos, né, de reflexão, de análise de vida, de novos comportamentos. Então, eu acho que a gente sai com um saldo, um legado, né, de aprendizado, de reinvenção, de um delivery, que é outra realidade no contexto mundial, né? O que se tinha projetado de aumento e de incremento nas tecnologias e no dia a dia dos deliveries para 10 anos, ele aconteceu em 2. Né? E hoje o cenário é outro, completamente diferente. E você, Juliana, como foi o período? A mesma pergunta, em algum momento vocês pensaram em se desfazer, fechar tudo? Como é que foi isso? A gente repensou muita coisa, né? Primeiro a gente parou total, né? A gente fechou, porque turismo desapareceu, né? Parou tudo. E aí a gente retomou, acho que depois de 3, 4 meses fechado, né? E, para nossa surpresa, a gente achou que ia retomar devagar e, na verdade, foi uma loucura, porque as pessoas estavam presas em casa e quando foi permitido sair, acho que todo mundo resolveu fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e a gente se viu louco, tendo que dar conta de uma demanda inesperada, porque a gente tem um produto que é ao ar livre. Então, a gente teve realmente muita demanda e a gente teve que correr para dar conta dela. Porque as pessoas buscaram isso, né? Estar ao ar livre, né? Ambientes abertos, né? E as pessoas queriam viver, elas ficaram muito tempo presas, né? Proibido tudo. Então, na hora que foi liberando, elas começaram a vir e realmente foi uma demanda muito grande e a gente teve que correr para conseguir bem atender. E nesse período que ficou fechado, a gente fez sim muito dever de casa, de organização, repensar muita coisa. Então, alguns produtos que existiam a gente tirou, outros a gente criou. Acho que no momento de crise a gente tem que tirar o S e criar, né? Na crise, crie, né? E foi muito isso que a gente fez. Agora, olha só, eu conversei com alguns empresários, né, na época em que estava saindo o lockdown, aqueles meses posteriores, e uma coisa que vários me disseram é o seguinte, olha, a gente teve muita dificuldade de contratar mão de obra. Muitos se desfizeram, né, dos seus funcionários, porque não tinham condições de pagar, e na hora que retomaram, não conseguiam achar mão de obra, porque essa mão de obra começou a montar seu próprio negócio. Vocês passaram por essa situação? Muito, muito. Na verdade, o que aconteceu é que a gente teve que se desligar de alguns colaboradores com a promessa de recontratar quando a coisa melhorasse, e quando a gente conseguiu reabrir para chamar o pessoal, muita gente já tinha se reorganizado, já não tinha mais condições de voltar. Quem pôde voltar, voltou, e nisso a gente teve aí um desfalque muito grande e a gente passou acho que uns 2 meses aí tendo que retreinar, procurar e depois conseguiu normalizar, né? Com você foi assim, Tony? Sim, essa dificuldade continua ainda, tá? Continua. A gente,
tem alguns profissionais que tá bem escasso no mercado. Você encontrar um bom garçom, um bom pizzaiolo, alguns cargos de comando, cargos administrativos, todos eles realmente não está fácil de se conseguir, exatamente porque o brasileiro ele tem uma veia empreendedora, né? Então, o garçom que ficou em casa, ele não conseguia ficar em casa. Aí ele foi consertar moto, foi fazer empanada, o outro foi inventar de fazer bolsa. Então, eu tive alguns garçons que viraram empreendedores, né? Viraram empresários, e graças a Deus estão bem, né? E para a gente conseguir pessoas para você retreinar, não é fácil, né? Não é rápido. Não é rápido. Então, a gente tem algumas vagas que a gente ainda não conseguiu suprir. Estamos ali levando, né? Mas não estamos ainda com a excelência de serviço que nós tínhamos antes da pandemia. Muitos, imagino que houve um redesenho aí nesse mercado de bares e restaurantes com o surgimento de pequenas operações, justamente por iniciativa dessas pessoas, né, que ficaram desempregadas. Exato. E foram fazer e abrir um negócio familiar, né? Isso. E muita gente pegando esse crescimento do delivery. Então, em torno de 65% a 70% dos novos estabelecimentos no segmento de alimentação fora do lar, elas são estabelecimentos voltados para o delivery, que é o que a gente chama de dark kitchen. Ele não tem atendimento presencial, só delivery. Uhum. E aí muitos desses deliveries novos, eles surgem exatamente pela iniciativa de ex-colaboradores de bares e restaurantes. E essa tendência do dark kitchen, ela afeta o negócio de vocês de alguma forma? Ou vocês entraram também na onda? Não, a Dark Kitchen ela tem uma base de custo diferenciada, né? Desde que ela esteja regulamentada e ela esteja ali atendendo a todos os critérios sanitários, uma empresa estabelecida, né, arrecadando os seus tributos, eu acho que fica uma concorrência equilibrada, equiparada. Ela tem um foco que é o delivery, e o restaurante, quando ele também faz delivery, aquilo ali é um plus para ele, que grande parte dos custos dele já foram diluídos. Então, acho que se dá uma coisa equilibrada. O grande problema é semelhante ao que a gente assistiu naquela explosão dos food trucks, né? Que era muita gente que estava na informalidade. Então, a informalidade, sim, ela gera uma concorrência que é desequilibrada e um serviço também que muitas vezes quebra aquela qualidade e quebra a confiança por parte do consumidor. Uhum. Então, é isso aí que a gente está com cuidado, que as dark kitchens elas são muito bem-vindas, né? É um segmento que é explorado mundialmente e aqui não vai ser diferente, porém que a pessoa faça com a responsabilidade social, né, de estar ali totalmente legalizado e organizado para poder atender com qualidade. Juliana, o delivery, esse crescimento, esse boom do delivery, ele afeta a frequência no teu estabelecimento? Não, no nosso em específico não, porque as pessoas vão muito pelo ambiente, né, para estar ao ar livre, tem a questão da vista da cidade também, a música ao vivo, então para a gente o delivery ele não impactou nesse sentido de diminuir demanda não. E inclusive em relação ao delivery, a gente também colocou o delivery lá no Catamarã, coisa que a gente não tinha antes da pandemia. Não é uma operação grande, é como o Tony falou, é uma coisa que complementa, mas é mais no sentido de ter também essa opção para atender aquele cliente que quer receber fidelizar o cliente, né? Entendi, perfeito. Olha só, nós estamos chegando ao final do nosso programa e a última pergunta que eu queria fazer para vocês é saber o que é que vocês esperam de 2023, começando com a Juliana. Por favor. Eu espero que a gente consiga encerrar esse capítulo pandemia de forma definitiva, né? Não ter mais que usar máscara em nenhum tipo de ambiente e que a gente possa retomar realmente aquilo que a gente chama do antigo normal, né? Um futuro em breve aí. Mas eu acredito que a demanda vai ser muito boa nesse segundo semestre. Eu acho que a gente vai ter um verão quente, com muito sol, para o pessoal passear bastante. Para compensar essa chuvarada toda aí, né? Exatamente. Que alagou todo mundo, deixou todo mundo mofado. Exatamente. Alguém falou, eu vi no Instagram, alguém coloca lá, é impressão minha ou todas as casas em Recife estão mofando? Eu disse, não, meu filho, não está dando impressão sua, não. A minha mofou. Acho que mofou todo canto. Geral, né? E você, Tony?
Eu pego carona no que Ju está dizendo aí do segundo semestre. Antes de 2023, a gente espera que o segundo semestre tenha aí um pique diferente. A gente tem Copa do Mundo, todo ano de Copa do Mundo é um ano positivo. A gente tem as eleições que, quer queira, quer não queira, movimenta, são os comitês, todo mundo está na rua. Espero que a polarização não traga danos, né? A gente consiga conviver democraticamente. E a gente já tem uma esperança que o segundo semestre seja legal. Eu vivo há muito tempo no meio empresarial, e aí todo período de grandes crises as pessoas dizem assim, é só ir até o final do ano, quem vencer o final desse ano para o ano vai ser bom. E quando está no meio de uma crise, parece que o cara vence e quando chega no ano seguinte é pior ainda. Então, eu espero que pelo menos o próximo ano não seja pior do que esse. A gente tem um segundo semestre que seja positivo e que a gente continue essa positividade aí por 2023. Eu continuo com esperança, sim, com esperança de uma recuperação, uma esperança no país, uma esperança da gente conseguir superar, se reequalizar, de ter um novo momento. Eu acho que o Brasil ele tem essa capacidade de se reinventar, uma riqueza imensa, né? Um povo que tem disposição para trabalho, né? Pode ser mal visto aí fora, mas a gente que vive no dia a dia, a gente vê que é um pessoal que tem raça, né? A gente viu aí na pandemia tantos e quantos se reinventaram e fizeram alguma coisa acontecer, e eu espero que em 2023 a gente volte aqui para só falar de coisa boa, né, Ju? Pois é, com certeza. Boa, gostei. Então, 2023 está marcado, vocês estão aqui só para falar de coisa boa. Amém. Obrigada, Tony, obrigada, Juliana, obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueçam de se inscrever nos nossos canais para acompanhar os próximos episódios. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigada.